trazer para vocês aí um vídeo para o canal Misael PG, porque eu me deparei com uma situação aqui que eu achei necessário gravar esse vídeo para vocês. Estou com uma parafusadeira aqui da Wonder, ela é a V18, é de 18 volt, é a PFV 018, certo? Tá bem aqui. E ocorre que eu procurei vídeo aí na internet e não localizei nenhum a respeito dessa parafusadeira. O que aconteceu comigo foi que a parafusadeira deu um jogo aqui na ponta, né? Nessa ponta aqui da engrenagem onde vai essa outra peça aqui. Então tava meio jogando assim. Eu ranquei, eu desmontei ela, né? Eu tô gravando esse vídeo aí para vocês, vai que vocês se deparem com uma situação dessa daí. O que que aconteceu? O jogo não era no eixo aqui, ó, que o eixo tá perfeito. O jogo era aqui. Essa peça simplesmente ela roçou aqui, então ela ficou jogando. Como que eu vou resolver isso daqui? Eu vou pegar uma fita crepe, dessas daqui branca, e vou dar uma volta aqui. Vou pegar a super cola e vou dar um pingo de super cola aqui e colocar compressão aqui nessa peça. Ela não entra daqui para lá, ela entra do bico para dentro aqui, ó. Eu empurro ela, ela vai encaixar lá dentro, certo? Eu vou fazer aqui e nós já damos sequência. Muito bem. Já coloquei aqui, ó. Veja que eu coloquei de maneira que ficou bem fixo aqui. Você tem que dar umas batidinhas, arrumar alguma coisa mais larga aqui para você bater. Cuidado de estragar as bordas aqui pro eixo aqui. Não dá problema, que o eixo entra justinho aqui. Ó, ele entra perfeito aqui, ó. Então, ele encaixou, foi até o final. Ele já tá lá fixo com a fita e com a cola, super cola. Então ficou bem firme aqui. Agora nós vamos para a montagem da peça. O primeiro procedimento aqui a ser feito é o seguinte. Veja que essa peça aqui ela é cheia de dente, ó. Ela tem umas bolinhas aqui. O que que aconteceu comigo, pessoal? Quando eu fui desmontar essa peça, eu comecei desmontando por aqui, certo? O certo era eu ter começado a desmontar por esses 4 parafusos aqui. Quando eu desmontei por aqui, eu não observei que eu sabia que tinha esses rolamentos aqui, que são os rolamentos maiores. São 16 rolamentos grandes. Aí, de repente, caiu na minha mão mais 16 rolamentos pequenininhos, ó. Eles são bem pequenininhos. Aí eu falei, pronto, agora eu tô enrolado, né? Como que eu vou montar isso daqui? Aí eu procurei na internet para saber como é que montava e não descobri, né? Vou falar sobre as peças dessa parafusadeira. Nós temos aqui 4 parafusos menores. Esses 4 parafusos menores vão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Nós temos mais 4 parafusos maiores, um pouquinho maior, né? Os maiores de todos, os 4 grandes, vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4, na ponta da parafusadeira. E esses outros aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parafusos, ele vai na carcaça da parafusadeira, na lateral da carcaça aqui, que são essas laterais. Então não vai confundir a medida dos parafusos, porque se você confundir a medida dos parafusos, você vai danificar a carcaça ou talvez até a engrenagem aqui da peça, que pode perfurar de um lado no outro e ficar dando vazamento de graxa, essas coisas. Aí nós vamos observar aqui, nós temos os parafusos, nós temos uma trava, e para você colocar essa trava, eu já vou dar o adiantado aí para vocês. Vocês têm que ter um alicatinho de bico, ó, e do bom, hein? Um alicatinho de bico bom, porque senão vocês não vão conseguir desmontar essa peça aqui. Na sequência do vídeo eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos aqui uma arruela que vai dar a separação das engrenagens para o motor, que esse daqui é o motor, né? Na montagem vocês vão observar. Mas voltando a falar aqui dos rolamentos. Os rolamentos caiu na minha mão e eu falei assim, como que eu vou montar isso daqui? Aí não tinha vídeo explicando, não tinha lugar para explicar. E eu falei, bom, vou dormir. Aí eu guardei a peça, fui dormir e raciocinar. Aí veio na memória a lógica, né? Vamos montar. Achei um lugar para montar. De primeira mão eu achei que era aqui em volta. Logo em seguida, depois eu achei que era aqui nessa parte aqui que tá meia sextavada aqui, ó, que os rolamentos ia aqui em volta, mas também não encaixava. Aí eu descobri
que os rolamentos não vai nem aqui e nem em volta do campo, que o campo é esse daqui, ó. Não vai em volta do campo também, não vai dentro do campo, não vai em cima, que caiu tudo junto na minha mão assim. Esses rolamentos pequenininhos, eles vão aqui na cabeça. Vamos dar a sequência da montagem, aí vocês vão observar. Observe também que aqui nós temos 6 engrenagens, mais 2 pequenininhas aqui, ó. Tem uma pequenininha aqui, outra aqui, tem mais 3 aqui e 3 aqui. Essas 6 aqui, ó, essas 6 aqui, elas não são iguais. Tem as maiores, mais gordinhas, aliás, elas são do mesmo tamanho. Veja que elas são do mesmo tamanho, só que elas são de grossuras diferentes. Então vai ter uma sequência nessa montagem. O primeiro procedimento a montar isso daqui é o seguinte: você vai pegar esse campo aqui com as bolinhas para baixo e vai colocar aqui, certo? Em seguida, você vai colocar o eixo, tá? O eixo que é a ponta da parafusadeira. Encaixa ele certinho até embaixo, confirma se ele tá lá embaixo, ó. Certinho. A sequência agora é os mais gordinhos, essas engrenagens mais gordinhas aqui, ó, que é mais grossa, vocês vão colocar ela nessa peça do bico, certo? Aí vai 1, 2, 3, ó, muito simples. Agora, pessoal, nós vamos pegar um pouquinho de graxa. Eu vou utilizar aqui a graxa branca, certo? Eu tô pegando com a pontinha da faca. E vou colocar aqui dentro um pouquinho dessa graxa já para engraxar o sistema aqui, né? Se você tiver outra graxa, pode ser. Eu estou usando graxa branca porque eu tenho aqui na oficina, é uma graxa náutica, né? Ela é contra a umidade. O próximo passo agora é você vai pegar essa peça aqui que tem 3 pontos, ó, e tem uma engrenagem na ponta. Você vai virar essa peça aqui e encaixar aqui dentro, ó. Perfeito. Você tem que encaixar nas engrenagens lá, ó. De maneira aqui dentro aqui, ó. Certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Encaixadinho aqui. Veja que tá tudo encaixadinho, a engrenagem com a peça certinho. Nós vamos colocar as próximas engrenagens, né? Elas não tem lado porque são os lados todos iguais, ó. Encaixa certinho. 1, 2, 3. E nós vamos encaixar essa pecinha aqui, certo? Só que essa pecinha aqui, ela tem um cantinho que, se você observar, ela não entra desse lado aqui na engrenagem, ó. Pegando bem lá para vocês verem, ó. Ela tem um sextavado, um lado mais deitado do que o outro. E ela tem um quadradinho no meio, né? Que vai segurar o eixo do motor. Ela só entra nessa posição aqui. A parte mais achatada é para a posição do motor, que é o lado de cá. Então eu vou encaixar ela aqui, ó, para nós poder engraxar. Eu vou dar um pause aqui para me encaixar. Na sequência, depois de você encaixar a central ali, você vai colocar novamente uma graxinha aqui para nós podermos lubrificar bem essa peça. E aqui tem o buraquinho bem no centro aqui, ó, que é o da pecinha do meio. Procura não entupir ele do jeito que eu fiz aqui não, para você observar melhor. Você vai pegar o motor agora e vai ver que aqui tem uma quininha, ó. Essa quininha encaixa bem aqui nessa outra parte aqui, ó, que é a marcação. E o eixo, ele é um eixo meio chato. De um lado ele é chato e do outro lado ele é redondo. Ele só vai entrar aqui na posição correta. Então você vai achar a posição correta, ele entrou, aí você vai girar isso daqui, ó, até encaixar. Ele não encaixou ainda, ó. Ó, ele encaixou agora. Ele só encaixa numa posição. Feito isso, você vai pegar os parafusos menores, tá? Que são os 4 parafusos menores aqui que eu falei para vocês, ó. E vai parafusar aqui os 4. Eu vou parafusar aqui. Muito bem, pessoal. Eu falei para vocês fechar aqui, mas só que eu observei que esqueci essa arruela. Essa arruela aqui vai aqui em cima, ó. Tá vendo? Ela vai aqui em cima do sistema. Depois dessa arruela, sim, que nós vamos montar agora o eixo aqui, ó. Nós vamos achar a posição que ele vai encaixar ali no centro. Ela encaixou. E vamos achar a posição que ele vai encaixar aqui na peça. Ó, encaixou. Agora nós vamos a parafusar. Desculpa aí.
Ok, já montei aqui e já parafusei no motor, certo? Agora qual que é o procedimento? O procedimento é o seguinte, nós vamos para a parte da montagem das bolinhas menores. Como que nós vamos montar essas bolinhas menores? Ó, elas vão aqui no bico. Para isso nós temos duas arruelas aqui. Foi aqui que eu fiquei na dúvida. Você vai pegar essa arruela, uma dessas arruelas aqui, ó, essa mais grossinha, e colocar embaixo, certo? Embaixo aqui do sistema. Vou pegar uma chavinha aqui e leva ela até embaixo. Agora nós vamos colocar os rolamentos menores aqui, os 16 rolamentos menores vão aqui nesse bico aqui, ó, certo? Vamos fazer um colar aqui de rolamento. Vou colocar as 16 aqui. Ok, eu coloquei os 16 rolamentos, você vê que encaixa como uma luva, só 16. Eu vou pegar um pouquinho de graxa, se você não quiser não precisa não, mas eu vou colocar aqui um pouquinho de graxa também, para ficar lubrificado aqui a ponta do rolamento, né? E em seguida a gente vai fazer o seguinte, depois que deu uma engraxadinha aqui, nós vamos pegar agora essa outra arruela e vamos colocar em cima do rolamento. Agora sim que vem o que nós devemos fazer aqui, o procedimento da trava. Agora nós vamos utilizar o alicatinho de bico para colocar essa trava aqui, certo? Nós vamos pegar essa trava no alicatinho de bico, ela é muito pequenininha, certo? Vamos colocar ela aqui, ó. E aí nós vamos travar lá no lugar que ela tem que ser posta. Eu vou fazer aqui, porque senão fica complicado, na sequência nós continuamos o vídeo. Muito bem, pessoal, já concluí aqui, veja que eu coloquei a travinha lá. Eu havia comprado uma travinha nova, só que você deve atentar para que a travinha não seja grossa. Essa daqui era grossa, me deu um certo trabalho para colocar a travinha aqui. Eu tive que colocar de volta a original dele, que é na mesma espessura do rasguinho que tem no eixo ali. Ela tem que estar bem travada aqui, eu vejo que ela ficou bem forte, né? Bem sem nenhum jogo. Se você preferir, a dica que eu vou dar, você monta primeiro o eixo, né? Para depois você montar o resto das engrenagens. Outra coisa que você deve prestar atenção, no momento que você vai embuchar ele aqui, colocar a colinha super cola, preste atenção para você não colocar muito, porque senão o embuchamento não chega até o pé e daí o eixo não alcança. Então você coloca só uma gota, ou sei lá, né, dá um jeito de prender sem colocar. Eu tive uma certa dificuldade aqui, eu tive que desmontar e fazer a limpeza por dentro do sistema novamente, para mim poder colocar o eixo, que o eixo não queria travar aqui. E ele tem que ficar travado, entendeu? Com a trava no lugar, senão ele vai soltar. O próximo passo agora, nós vamos montar as bolas grandes, ou seja, nós vamos montar essa parte aqui que é das esferas maiores. Aqui, ó, tem 8 buracos, certo? Então nós vamos colocar 2 esferas em cada buraco desse, ó. Tem que ser exatamente 2. É o que vai dar o torque da parafusadeira. Aí depois que nós fizermos isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a cabeça da parafusadeira. Então eu vou colocar aqui e na sequência nós continuamos. Após você colocar 2 esferas em cada buraco desses 8, que vai dar um total de 16 esferas, né? Você vai vir com esse anel aqui, ó, que é a arruela. Ela tem, veja a parte que está mais amolada, né? Ela tem uma parte amoladinha aqui que formou tipo um arcozinho. Você vai colocar ela para baixo, em cima dela aqui, em cima dessa peça aqui. Que é aqui que, ou seja, vamos colocar invertido. Aqui, ó, o anelzinho para cima, que é onde vai encaixar a mola, certo? Esse daqui que vai dar o torque da parafusadeira. Então, se você preferir, você pode montar na carcaça primeiro, para depois você montar a cabeça da parafusadeira. Mas no caso aqui nós já vamos montar. Colocou o anel, nós vamos colocar a mola, certo? Após você colocar a mola, aí vem essa peça aqui, que é a peça de torque da parafusadeira. Você vai encaixar ela aqui de maneira que vai ficar perfeito, ó, né? Nos buracos aqui, onde vai ser parafusado, ó. E vamos pressionar e pegar os 4 parafusos maiores aqui, ó, esses 4 parafusos maiores, e nós vamos parafusar na cabeça. Eu vou fazer o parafusamento aqui,
Ok. Antes de eu continuar, eu queria explicar para vocês que eu queria aumentar o torque dessa parafusadeira aqui, que eu achava ele meio baixo. Para mim aumentar, ela já tem um torque espetacular, né? Então eu coloquei o anel original e coloquei mais um anel aqui, para aumentar a pressão dessa mola. Agora eu vou colocar a mola, certo? E não esquecendo que a posição desse daqui, ó, existe aqui um íconezinho de parafusar, de furar, aliás. Ele deve ficar para cima. Acerte os buracos certinho aí, porque essa parafusadeira, ela para montar é o seguinte, ela tem que encostar lá embaixo, certo? Ela não pode ficar com folga aqui, porque se ela ficar com folga aqui, ela fica balançando a cabeça. Eu vou montar aqui e nós dar o prosseguimento. Muito bem. Antes de eu continuar, eu quero explicar para vocês um detalhe muito importante aqui. Você vai colocar essa peça aqui, você vai colocar a mola, depois você vai colocar essa peça aqui já desmontada, ó. Vai desmontar, vai colocar o íconezinho para cima, certo? Aí então, só então que você vai conseguir colocar o ícone perfeito aqui. Aí você vem com essa outra peça aqui, ó, e coloca ela certinha nos buracos aqui, certo? Em seguida você vai colocar a arruela por cima e parafusar. Eu vou fazer aqui. Muito bem, já montei aqui. Aí agora, depois de montada, ela ficou assim, ó, perfeito ali, ajustado. Já coloquei o mandril e vamos fazer o teste agora, né? Tá com meia vida a bateria ainda, de tanto que eu testei aqui, né? Então, vou fazer o teste aqui. Vou colocar o parafuso na cabeça aqui e nós vamos pegar nessa madeira aqui, ó. Madeirinha e vamos lá. Eu tô com uma mão só, vou dar um pause aqui. Vamos lá, vou tentar de novo com uma mão só. Aqui. A madeira é um pouquinho dura, mas nós vamos testar. O torque dela ficou espetáculo. Madeira não vai, tá? Tem que furar um pouquinho. Mas o torque ficou um espetáculo. Aí ficou a dica aí pra vocês, ó. A parafusadeira ficou muito boa mesmo. Ficou nova de novo. Beleza? Sem nenhum jogo, ó. Veja que não ficou jogo nenhum aqui, ó. Certo? Retinha. É isso aí, pessoal. Desculpa o erro de gravação aí, é por causa que eu tô sozinho aqui na oficina aqui, o espaço é pequeno. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí nas redes sociais, tá? Essa dica aí, o vídeo ficou mal feito, mas acontece que eu dei uma dica aí de como montar a parafusadeira, que muitos têm dúvida dessa parafusadeira Wonder. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus.